auspicioso para os Vaishnavas, eu acho que para todos, né, para o mundo inteiro. Isso que Krishna é o próprio Senhor Supremo, Bhagavan Swayam. Então o dia mesmo foi sexta-feira, foi feito programa lá no templo, na minha casa também fizemos, mas eu acho que é oportuno fazermos no domingo aqui. Só tira um pouquinho do gráfico. Então esse verso é um verso clássico e oportuno para esse dia, porque está explicando a questão do avatar. Embora Krishna é mais do que um avatar, ele é a origem de todos os avataras. Paritranaya sadunam vinashayat chaduskritam dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Tradução e significado de Srila Prabhupada. Repito, por favor. Para libertar os piedosos, e aniquilar os malfeitores, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo venho, milênio após milênio. Eu leio: para libertar os piedosos e aniquilar os malfeitores, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo venho, milênio após milênio. Então vamos ver o significado que Srila Prabhupada elaborou para esse verso. Alguém está aqui pela primeira vez? A maioria é mais do que conhecido. Então, segundo o Bhagavad Gita, o sadhu, homem santo, é um homem em consciência de Krishna. Talvez alguém pareça irreligioso, mas se tiver completa e plenamente as qualificações da consciência de Krishna, deve-se considerá-lo um sadhu. E duskritam, que aqui ele está analisando o verso, né? Porque paritranaya sadhu não. Então ele está explicando o que é um sadhu, né? Porque o sadhu, na verdade, é uma pessoa que está consciente de Krishna, não é uma pessoa simplesmente religiosa, porque existem religiões materialmente motivadas. E a qualificação de ser um sadhu vai além da simples moral, ética, religiosidade. O sadhu, ele é um devoto de Deus, de Krishna. Tem que ter esse aspecto devocional. E depois ele explica Vinashayat chaduskritam. Duskritam são os duskritina, são as pessoas que não aceitam Deus, que não se rendem a Ele, que não... Então existem 4 classes, o Bhagavad Gita explica bem, depois eu vou explicar. E duskritam refere-se àqueles que não se interessam pela consciência de Krishna. Tais malfeitores, ou duskritam, são descritos como tolos e os mais baixos da humanidade. Embora possam estar enfeitados com a educação mundana, ao passo que quem se ocupa 100% em consciência de Krishna é aceito como sadhu, mesmo que talvez não seja erudito, nem muito culto. Quanto aos ateus, não é preciso que o Senhor Supremo apareça como ele é para destruí-los, como apareceu para os demônios Ravana e Kamsa. O Senhor tem muitos agentes que são bem competentes para aniquilar os demônios, mas o Senhor vem especialmente para tranquilizar seus devotos imaculados, que são sempre molestados pelas pessoas demoníacas. O demônio molesta o devoto, mesmo quando este é seu parente. A palavra aqui não é demônio, né? Não tem essa conotação judaico-cristã. O demônio significa todo aquele que não segue as leis de Deus, as leis da natureza, que ele é, assim, levado pelo seu ego. Então, o materialista grosseiro, o ateísta.
Mas o Senhor vem especialmente para tranquilizar seus devotos imaculados, que são sempre molestados pelas pessoas demoníacas. Então, apesar de ser filho de Hiranyakashipu, Prahlada Maharaja ainda assim foi perseguido pelo seu pai. Embora Devaki, a mãe de Krishna, fosse irmã de Kamsa, ela e seu marido Vasudeva foram perseguidos só porque Krishna iria nascer deles. Então o Senhor Krishna apareceu principalmente para libertar Devaki, e não apenas para matar Kamsa, apesar de suas façanhas essas duas façanhas terem se realizado ao mesmo tempo. Portanto, aqui se diz que para libertar os devotos e derrotar os malfeitores, o Senhor aparece em diferentes encarnações, a questão do Avatara. No Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraja, os seguintes versos, Madhya 20, 263, 64, resumem esses princípios aplicáveis à encarnação. O Avatara, ou encarnação de Deus, desce do reino de Deus para manifestar-se no mundo material. E a forma específica da personalidade de Deus empreende esta descida, chama-se encarnação ou Avatara. Essas encarnações estão situadas no mundo espiritual, o reino de Deus. Ao descerem à criação material, elas assumem o nome de Avatara. Há várias espécies de avataras, tais como Purusha avataras, Guna avataras, Lila avataras, Shakti Avesha avataras, Manvantara avataras, Yuga avataras, todas aparecendo esquematicamente por todo o universo. Mas o Senhor Krishna é o Senhor primordial, a fonte de todos eles. O Senhor Shri Krishna vem com o propósito específico de mitigar as ansiedades dos devotos puros, que estão muito ansiosos por vê-lo executando seus passatempos originais em Vrindavan. Portanto, a finalidade principal do Avatara de Krishna é satisfazer seus devotos imaculados. O Senhor diz que ele mesmo encarna em cada milênio. Isso indica que ele também encarna na era de Kali, como afirma o Srimad Bhagavatam. A encarnação na era de Kali é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que difundiu a adoração a Krishna através do movimento de Sankirtana, canto congregacional dos Santos Nomes, e espalhou a consciência de Krishna por toda a Índia. Ele predisse que esta cultura de Sankirtana se transmitiria mundo afora, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, inclusive em Caxias. Vejam, estamos vivendo a realização de uma profecia. Em Cachoeirinha também. Toda parte. O Senhor Chaitanya, como uma encarnação de Krishna, a personalidade de Deus, é descrito secreta, mas não diretamente nas partes confidenciais das escrituras reveladas, tais como o Upanishads, Mahabharata e Bhagavatam. Os devotos do Senhor Krishna sentem muita atração pelo movimento Sankirtana do Senhor Krishna, Chaitanya. Esse avatar do Senhor não mata os malfeitores, mas salva-os. Sua misericórdia é sem causa. Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma samstapayartaya sambhavami yugi yugi. Para libertar os piedosos e aniquilar os malfeitores, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo advenho milênio após milênio. Alma Gyana Timirandasya, Gyanam Janat Chalakaya, Chakshuru Militama Jena Dasmaya Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com a chote do conhecimento. Por isso, lhe rendo meus mais humildes e respeitosos reverências. Namah Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Dayananda Goswami Tanamini, Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Dusta Siddhanta. Então esse verso específico, ele apresenta as razões, os motivos pelo qual existe o decênio da Suprema Personalidade de Deus. Aqui apresenta o motivo principal, que é para dar associação, satisfazer seus devotos. O Avatara Krishna, por excelência, ele tem essa raça, essa característica, né? Ela é a encarnação do amor divino. E ele exibe as suas relações
com seus devotos de forma assim mais profunda e perfeita em Vrindavana. É interessante que quando Krishna veio, ele não veio sozinho, como um único avatar. Ele trouxe toda a sua morada, sua parafernália, seus associados, né? A Vrindavana desse mundo, quando Krishna esteve aqui há 5.000 anos atrás, exatamente, e ainda é para quem tem olhos, né, transcendentais para ver. Quem não vê as problemáticas urbanas, mas para quem tem olhos transcendentais, sente que ali tem esse humor, tem a presença de Krishna. Isso é importante. Ele trouxe toda essa egrégora espiritual, a sua morada completa, seus associados, e mostrou como é o mundo espiritual, o humor do mundo espiritual. Então, Krishna é o avatar do amor, da Bhakti, né? Da devoção. Então, é fundamental a questão do relacionamento. Relacionamento como amigo de Krishna, como cônjuge de Krishna, como servo de Krishna, como parafernália de Krishna, como pai de Krishna, né? As relações que nós temos nesse mundo, elas existem no mundo espiritual de forma original, mas pessoalmente com Krishna. Ele é a figura central, porque na verdade a nossa única relação perene, permanente, é com Krishna. Essas relações que nós temos agora nessa vida são só nessa vida, ou em algumas vidas talvez, mas... Então essa nossa relação com Krishna, ela sempre existiu. Agora estamos influenciados pela energia material, por Maya, mas temos que resgatar essa relação. Esse é o propósito do Bhagavad Gita, é o propósito de todos esses ensinamentos. Então aqui Krishna está explicando que desses 3 propósitos, o mais importante é dar associação aos devotos, para que os seus devotos façam parte de um passatempo. Inclusive é o que está acontecendo, porque o mesmo Krishna veio há mais de 500 anos atrás, o mesmo Krishna que veio há 5.000 anos atrás e ensinou o Bhagavad Gita, trouxe essa filosofia, ele também veio depois, há 500 anos atrás, para mostrar na prática como praticar esses ensinamentos, como ser um devoto dele mesmo. E ele fundou o movimento de Sankirtana. Então ele é dos 6 avataras, as 6 categorias de avataras, ele é um Yuga Avatara. Os Yuga Avataras, eles têm a função de outorgar, né, de ensinar o Yuga Dharma. Porque dentro da cosmologia védica, nós temos as 4 grandes eras, né, que são conhecidas como a Era do Ouro, Era da Prata, Era do Cobre, Era do Ferro, que estamos vivendo agora, né? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, que nós estamos vivendo agora. Em cada uma dessas eras, o Yuga Avatara, ele ensina o processo dessa era respectiva. Porque em cada era o processo muda. Né? Inclusive, Krishna fala, um dos propósitos é restabelecer os princípios da religião. Então, é o Yuga Avatara que restabelece os princípios da religião. Porque sem esses princípios, sem esse conhecimento, nós não teríamos como, através do nosso intelecto limitado, e muito menos os nossos sentidos imperfeitos e limitados, teríamos como compreender essa verdade transcendental e buscarmos a liberação. Só Ele pode outorgar. Porque imagina, quem poderia ter a compreensão da natureza e das diferenças de Satya Yuga, do Dwapara Yuga? Só a Satya Yuga tem a duração de 1.800.000 anos. E depois as pessoas viviam 100.000 anos. Depois a outra era, que é a era da Prata, Treta Yuga, as pessoas viviam 10.000 anos e ela tinha uma duração de 1.300.000. A nossa era agora é 432.000 anos, já passaram 5, que é a mais curta, mas ainda assim é muito. Então, quem poderia ter a compreensão das diferenças e influências de cada uma dessas eras e outorgar um processo
coerente. Eu digo coerente porque se agora nós tentássemos praticar o processo de Satya Yuga, seria muito difícil. Porque seria Ashtanga Yoga, né? Teria que ter toda uma... É possível, mas é muito difícil para a maioria das pessoas. Então, o processo para essa era, considerando as características irreligiosas dessa era, considerando uma série de fatores, né? Como os que vivem em Kali Yuga, nós, o Bhagavatam descreve, né? Já nascem com mau karma, vida curta, pouca memória, pouca inteligência, muito briguentos, né? Essas várias desqualidades que nos impediriam de praticar o processo de outras eras. Então agora o Yuga Avatara, que é Chaitanya Mahaprabhu, que é o mesmo Krishna, ensinou o processo de Sankirtana. Tudo resumido em cantar os santos nomes de Krishna. Esse mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Por isso que os Hare estão sempre cantando Hare Krishna. Porque é o processo. Esse processo ele é empoderado e ele tem todo o poder e os mesmos resultados dos processos de outras eras, que eram muito mais difíceis de serem praticados. E nós estamos vivendo esse movimento, que é uma lila, né? Que é um passatempo. É o passatempo de divulgar os santos nomes, de divulgar o processo. Então, nós aqui em Caxias temos esse programa, no mundo inteiro os devotos têm, vocês estão participando, é o passatempo. Então, Krishna vem para que os devotos participem do seu passatempo. Porque para divulgar o sistema, as escrituras, esse conhecimento, basta os brahmanas qualificados, né, os eruditos, Vaishnavas, basta os reis santos, né, que é a missão deles. Né? E para aniquilar os demônios e canalhas e materialistas, existem outros recursos. Entre eles podem se eliminar, e outros recursos ou outras personalidades. Não seria necessário o próprio Krishna vir pessoalmente, a não ser em casos de grandes demônios como Ravana, né? Kamsa, que ninguém mais podia, só ele mesmo poderia. Então esse é um propósito. Então falamos sobre o Yuga Avatara. Existe o Lila Avatara, que é a Ramachandra, os Lila Avataras, Ramachandra, o próprio Krishna. Eles vêm só para mostrar passatempos, Vamanadeva. Isso tudo é descrito no Srimad Bhagavatam. Tudo é descrito. Existem os Manvantara Avataras, que são os progenitores da humanidade, né? Como tem na Bíblia Adão e Eva, né? Tem esses progenitores que ficam durante assim, muitos milênios para administrar assim, a prole, a criação das entidades vivas. Depois existem os Shakti Avesha Avataras, que não são, na verdade, uma encarnação de Deus, mas são entidades vivas, como nós, dotadas de um poder específico para realizar uma missão específica, como Jesus Cristo, como Buda, como Prito Maharaj e vários. Então eles são imponderáveis. O próprio Brahma também é um Shakyavesha Avatara. Qual? Cada um no seu nível, né? No sentido de que eles têm que trazer. Mas quando se fala de um Shakyavesha Avatara, ele não é um filósofo especulador. Ele é tudo que ele ensina é a manifestação do conhecimento autorizado. Nesse mundo existem filósofos que buscam a verdade pelos seus próprios recursos e que necessariamente não está tudo de acordo. Então, outro avatar é os Guna Avataras, que são os que lideram os modos da natureza, como a Trimurti, Shiva, Brahma e Vishnu, modo da bondade, paixão e ignorância. Existe também são 6, né? Então são esses avataras, os Purusha Avataras, que é Mahavishnu, Kshirodakashai Vishnu, não se assustem com os nomes, que são as expansões de Krishna para a criação. Então vejam que o universo ele é administrado, bem administrado.
Existem avataras para diferentes funções no universo. E os semideuses que são outros. O universo não é algo assim, como o cientista vê, né, o paradigma do cientista, né, a matéria em si, se organizando, se criando, destruindo, se mantendo. Não, por trás existe uma administração. Então, de todos esses avataras que vêm é para manter ordem, para possibilitar a existência dessa criação toda. Em última análise, tudo isso é para dois motivos: satisfazer os nossos desejos materiais e, depois de decorrência da frustração, possibilitar o retorno ao mundo espiritual. É uma brincadeira de Cristo, é uma lila cósmica, que nós chamamos, só uma brincadeira dele. Assim como às vezes a menina, criança, vê a mãe cozinhando e quer cozinhar, mas a mãe não vai deixar ela brincar com fogo. Mas para satisfazer o desejo dela, ela dá umas panelinhas, um fogãozinho, e ela acha que está cozinhando. Tá? Então, nós queremos ser que nem Krishna, aí ele dá um universo para a gente tentar. Até o Brahma, por exemplo, ele tem um universo inteiro para ele. Depois ele pode cair, né? Se ele, Brahma, por exemplo, para Krishna dar um universo para uma entidade viva brincar de ser Deus é muito simples. Quer dizer assim, enumerar, para nós é muito grandioso devido à nossa posição, à relatividade. Mas para Krishna isso é. E nós podemos dizer, não, mas só Brahma tem um universo para ele. Só que, devido à relatividade, cada um de nós criou seu universozinho. A física quântica que eu digo. Dos seus desejos, da sua mente, seus pensamentos. Cada um de nós tem uma espécie de holograma do ego. O universo é centralizado em cada um dentro da sua medida. Porque cada um vê o universo a partir de si. Então, cada um tem o seu universozinho de brinquedo que Krishna deu para que a gente possa desfrutar, porque é uma possibilidade. Desfrutar com Krishna ou tentar desfrutar sem ele. O que é impossível porque tudo é Krishna. Só é possível porque Maya é muito poderosa. E, aliás, é interessante aqui que quando Krishna vem como avatara, principalmente Krishna, ele é auxiliado por Maya. Maya é a energia ilusória que nos faz esquecer de Deus e não ver como ele está em tudo, como ele é tudo. Ele é auxiliado por Maya. Isso é paradoxal, né? Porque justamente o Avatara vem para dissipar a ilusão de Maya. Mas para quem quer. Para quem quer. Cristo dizia, paz na terra aos homens de boa vontade. Quem tem boa vontade, quem está procurando Deus, vai ter paz, vai ter iluminação, vai ter... Mas para quem não quer, tem Maya. Tem a ilusão. Então, isso significa que Krishna esteve aqui nesse mundo há 5.000 anos atrás, e milhares de pessoas viram Krishna, todos os soldados no campo de Kurukshetra, quando Krishna foi para Mathura, os habitantes de Krishna, de Mathura viram Krishna, e quando Krishna entrou na arena para matar Kamsa, né, seu tio demoníaco, que era uma das suas missões, né, ele foi visto por toda aquela arena. Como hoje em dia tem uma arena, um campo de futebol, né? Tem ali milhares de pessoas que estão assistindo. Mas cada um via Krishna conforme a sua pureza. Os puros de coração verão a Deus. Shakti Adesha Avatara, Senhor Jesus Cristo. Então, os puros verão. Quem era puro via que aquele menino azul era o próprio Deus, a encarnação divina. Mas as donzelas que estavam condicionadas à paixão, viam como um bom candidato para o casamento, para um bom casamento. Os outros guerreiros viam que ele era muito poderoso, os místicos viam que ele era um místico grandioso, os filósofos viam que ele era um grande sábio, assim, cada um via de acordo com o seu alcance, com a sua pureza. E quem fazia isso? Maya Devi. Então, por isso, Maya também auxilia o advento do Avatar. Até no passatempo de Krishna, né? Maya participou para que Krishna pudesse ser transladado para
Tem todo um passatempo de Krishna. Mas eu não conto mais o passatempo todo, porque geralmente os devotos estão jejuando nesse dia. E um dia eu fui convidado para dar uma aula em Porto Alegre, e eu preparei todo o passatempo em detalhes. E os devotos estavam me olhando assim, quando é que vai terminar essa aula? Porque estavam em jejum o dia inteiro. Então é melhor ser objetivo nesse dia. Então, a questão do avatar é apresentada aqui. Cada um tem uma lila, cada um tem uma função. Cada um tem, por exemplo, na Satya Yuga temos Satya Yuga temos Kapila Deva. É interessante entender assim como nós somos bem assistidos. Como nós somos bem assistidos, como Krishna, ele sempre providencia que o conhecimento esteja ao nosso alcance. Porque se nós não tivéssemos esse conhecimento, esse parâmetro, não poderíamos nem entender quem somos e o que estamos fazendo aqui. E o importante é entender que o advento de Krishna foi há 5.000 anos, historicamente. Mas ele sempre aparece, né? Em algum momento Krishna aparece em nossa vida. Né? Existe o aparecimento de Krishna. Né? Quando você começa a conhecer Krishna, você nasce de novo, porque há uma revolução na sua vida. Primeiro que Krishna é a verdade absoluta. E sem conhecer a verdade absoluta, você não entende como funciona a verdade relativa. Por exemplo, Krishna é um manancial de todas as opulências. Toda a beleza, todo o poder, toda a renúncia, toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a fama. Ele é o manancial de todas essas opulências. E nós podemos ver um reflexo dessas opulências em nós, na natureza, em tudo. Mas é apenas um reflexo, é apenas uma centelha. Agora imagina você conhecer ou se relacionar com aquele que é a fonte, porque essas opulências são o que dão prazer nesse mundo, né? A própria beleza, a palavra estética, né, a ciência, é uma parte da filosofia que estuda a beleza e o efeito que a beleza surte sobre nós. E a palavra estética vem de a raiz êxtase, né? A palavra êxtase e estética tem a mesma raiz grega. Porque a beleza, ela nos deixa em êxtase, né? Você vê algo muito belo, você fica uma espécie de êxtase. E imagina ver Krishna pessoalmente. Então, quando você tem Krishna na sua vida, você pode saber o quanto você não é rico, não é belo, não é sábio, não é Deus. Isso é importante. Porque o processo da espiritualidade é, primeiro, descer da plataforma que a gente acha que está. A humildade. Por isso que humildade e sabedoria são sinônimos dentro do contexto. Perguntaram para o padre o que é humildade? Humildade é inteligência, sabedoria. Porque é através da sabedoria que você começa a entender quem você é. Porque antes disso, a gente só se relaciona com outros e vê, eu sou melhor do que aquele, sou pior do que aquele, então eu vou ter inveja porque tem alguém melhor do que eu. Então, dentro do mundo relativo, a gente vai se comparando com o outro e vai se contentando. Até na cadeia tem o que ele cometeu mais crimes, destemido, e lá ele se acha, uma espécie de deusinho. Melhor jogador de sinuca da favela. Em qualquer lugar tem. Mas se aparece Krishna, tudo isso se dissipa. Veja a beleza de Krishna. Krishna não envelhece, não adoece. Não. Nós temos que viver tudo isso. Temos que viver. Nós já nascemos na mais profunda ignorância. Krishna ele já vem como ele é. Ele vem com um corpo espiritual. Ele não precisa reencarnar como nós. De acordo com o karma, eu vou assumir um corpo de homem, mulher, árvore, animal, semideus. Não.
Krishna vem como ele não precisa se condicionar a isso. Então, quando ele vem, ele dissipa a ignorância, ele dissipa a ilusão, ele nos dá um parâmetro, ele nos dá o conhecimento essencial, tudo que nós precisamos. Só não pode, como se diz, né? Você pode levar os burros até a água, mas não pode obrigar eles a beber. Então, Krishna pode dar tudo, mas em última análise você vai decidir se quer aceitar ou não. Mas quando Krishna está presente na sua vida, existe uma revolução. E você pode até não ser assim fanático, radical, e nem deve, de se tornar um devoto puro de uma hora para outra. Mas você sabe o que está fazendo de errado. Você sabe que ele é onipresente, não vai esconder nada dele. Sabe que existe a lei do karma, trabalhando tudo isso. Tá? Só um tolo joga areia contra o vento. Ou uma pedra para cima, que vai cair na sua cabeça. Então, quem conhece a lei do karma sabe, tudo que eu fizer vai voltar. Posso enganar aqui nesse mundo, que nem o ladrão na ignorância acha que se enganar a vítima, se enganar a polícia, tá tudo bem. O devoto sabe que Krishna tu não vai enganar. O karma, a lei do karma funciona. Por isso que na Índia tem muitas favelas, mas eles têm a compreensão da lei do karma. Então, é diferente. Aqueles que têm a compreensão da lei do karma não roubam, porque eles sabem que isso vai voltar para eles. Então, estamos estudando Janmashtami, mas temos um Janmashtami em nossas vidas também. Porque Krishna nasceu para esse planeta, mas também nasce para dentro do nosso mundo, da nossa existência. E isso é a maior misericórdia. Esse é o passatempo de Chaitanya, mostrar Krishna para as pessoas. Que a caridade maior que você pode fazer é dar a verdade, dar o conhecimento verdadeiro para uma pessoa. Isso vai causar uma transformação definitiva. Porque, claro, dai de comer a quem tem fome, dai de vestir a quem tem frio, dai de beber. É bom, caridade é importante. Mas isso vai resolver temporariamente as suas misérias, né? Mas o que vai resolver definitivamente é entender o que é a causa de termos que reencarnar vida após vida. Como eliminar isso? Porque cada vida que você vai nascer tem que enfrentar doença, velhice, morte. Então não é um bom negócio. Claro que saber que você tem muitas vidas é melhor do que achar que é essa última vida ou você vai para o céu ou para o inferno. Deus te deu uma única chance. Só tem essa vida. Se não chegar na condição de pureza, ou vai para o céu ou para o inferno. Ou para o purgatório. 90% vai para o purgatório e depois vai para o inferno. Não tem muita chance. Uma vida só é muito pouco. Então é bom saber que existem chances, mas também saber que é bom sair pela tangente e ter um corpo espiritual sem todas essas misérias. Então isso Krishna veio ensinar filosoficamente e veio mostrar como é que é depois também. Que é todo o humor de Vrindavana, todo... E Krishna é muito misericordioso. E Krishna não é um Deus convencional, não existe assim um método específico para te alcançá-lo. Como o Prabhupada fala que às vezes você parece até religioso, mas se você entende Krishna, é um devoto, isso é a verdadeira religião, é conhecer Deus, amá-lo e servi-lo. Todas as doutrinas, as religiões são tudo expedientes para você chegar a esse ponto. E se você chegar sem toda essa doutrina, ótimo, chegou. Até um ladrão pode ser um devoto de Krishna, se ele conhecer Krishna. Tem uma história interessante e que mostra como o pensar em Krishna, cantar os santos nomes de Krishna vai te levar a Krishna. Manmana bhava mabhakto,
Pense, isso é um verso conclusivo do Bhagavad Gita. Pense sempre em mim. Torne-se meu devoto. Esse é o segredo. Claro, não vamos... Parece tão simples, né? Aquele que pensa sempre em Krishna, 24 horas por dia, próxima vida vai para o mundo espiritual. Mas não é mecânico isso. Né? Você tem que pensar sempre em Krishna como dois namorados apaixonados. Quando conhece alguém e tem uma paixão, então tudo que eles veem está relacionado. Se ouve uma música, vou mostrar para ela. Tem um lugar bonito, vou trazer ela aqui. Está sempre. E se você ama Krishna, naturalmente, você vai querer, você vai pensar espontaneamente. Pensar espontaneamente, você tem que estar apegado, você tem que estar no bom sentido, você tem que ter amor, apego por aquilo. Aí é espontâneo. Mas se é só filosoficamente sabendo, pensa sempre em Cristo. Aí você vai se distrair muitas vezes, se torna muito... Porque aquilo que você tem apego é aquilo que vai te roubar a atenção. Por isso que Krishna fala que na hora da morte, aquilo que você está pensando é o que vai determinar seu próximo nascimento. E a perfeição é estar pensando em Krishna nesse momento, que é muito crítico. Né? A hora da morte é muito crítica. Mas se você já estava desapegado do corpo, é só uma passagem. Mas se você está apegado, então você vai pensar, lembrar aquilo que você está temendo deixar. Minha família, meus parentes, meus bens, meu corpo, meu amado corpo. Então, essa história é bem interessante. Ela mostra bem como funciona. Existia numa aldeia da Índia, um senhor de muitas posses, ficou sabendo que um Pandit ia passar na sua aldeia. O Pandit é um erudito. E esse Pandit, ele era muito conhecedor dos passatempos de Krishna, das histórias de Krishna. Então, ele era devoto de Krishna, mas ele também era profissional, porque ele ia contar as histórias de Krishna, os aldeões se reuniam. Hoje é como alguém vai fazer uma palestra, né? Ou um artista, né? Naquele contexto, o atrativo era escutar alguém, um orador competente, contando os passatempos de Krishna. Naquele tempo não tinha internet, TV, nada. Tinha o Pandit contando os passatempos de Krishna e todos podiam imaginar e viver aquilo. Então esse senhor de rico, ele convidou os aldeões para na sua casa, e a casa dele era um tipo de casa bem no estilo do Vastu Shastra, né? A casa ela é toda... no centro existe um pátio, né? O Vastu Shastra o Vastu Shastra é tipo o Feng Shui Então aquele hall, naquela parte interna, que as pessoas ficaram ali escutando o Pandit. Depois eles iam oferecer praçada, né? E quem quisesse fazer doação para ele, ele vivia disso. Então ele estava contando os passatempos e alguém, um ladrão profissional chamado Kala, achou que isso seria uma oportunidade para roubar aquela casa, né? Porque todos estariam atentos e ele não teria dificuldade de entrar, né? Como se fosse mais um aldeão. E foi o que aconteceu. Ele entrou e começou a vasculhar a casa sorrateiramente. Porque os ladrões são sorrateiros. E a palavra sorrateiro vem de rato mesmo. Quando o dono da casa vai dormir, é que os ratos saem, né? O ladrão, ele tem a mentalidade de um rato. Quando a polícia não está presente, quando não tem ninguém, então eles vão... Isso é a palavra sorrateiro, é o adjetivo dos ladrões. Que tem a mentalidade de um rato mesmo. E era o que ele estava fazendo. Vejam, o Pandit estava falando dos passatempos de Krishna, do Bhagavatam, né? O néctar de todo conhecimento, mas o interesse dele era furtar uma coisa aqui, outra ali. E era o que ele sabia fazer. Ele tinha aprendido a arte de furtar do seu tio. E parece que a família dele era uma sampradaya de ladrões.
Ele tinha... Mas ele, no íntimo, não queria ser sempre um ladrão. Ele queria um dia ter um roubo bem significativo. A fonte da opulência era ali, o roubo, né? Para um dia comprar uma casinha e não ter mais que roubar, porque sempre tem que estar fugindo e medo e não ter ninguém como amigo. Ele queria ter um amigo, na verdade, pelo menos, ou uma esposa. Mas ele teria que ter um roubo, assim, como roubar uma joia muito preciosa. Porque ele era um pé de chinelo, como se diz hoje em dia, né? Mas ele um dia queria ter um roubo tão significativo então ele percorria a casa e ouvia o Pandit, né? A voz do Pandit ecoava em toda a casa. E nada, aquilo não interessava para ele. Não era o mundo dele. E os aldeões estavam assim completamente samadhi. Todos estavam ouvindo. E na noite anterior, o Pandit tinha falado sobre o nascimento de Cristo. Ele estava contando em vários dias toda a história dele. O 10º canto do Bhagavata. E nesse dia ele estava contando os passatempos de Krishna com os amiguinhos, os amigos, né? Quando Krishna levava, juntamente com seus amigos, saía de manhã bem cedo e levava os bezerros, buscando campos de pastagem, as margens do Yamuna, tá? Tem todos os passatempos, passam o dia inteiro, né? Tem todas as diversões deles. Então ele estava contando isso. Aí ele descreveu que de manhã bem cedo, Mãe Yashoda preparava o menino Krishna, banhava, né? E depois colocava os ornamentos de Krishna. Então, quando o Pandit começou a descrever os ornamentos desse menino, os amigos vinham chamar Krishna. Krishna, você ainda está dormindo, né? Vamos. E a mãe estava preparando ele assim, ornamentando, vestindo. Aí ele começou a descrever que Krishna tinha um diadema com uma pena de pavão incrustado com rubis, brincos na forma de um tubarão, uma joia, uma ilha de esmeralda, um diamante pendurado no seu peito, cuja refulgência rivalizava com o sol, e um cinto de ouro e tornozeleiras. Quando o ladrão escutou isso, aí começou a interessar. Ele ficou completamente, nossa, quero conhecer esse menino. Afinal de contas, seria fácil roubar as joias de um menino. E essas joias seriam minha aposentadoria, o que eu estou querendo. Aí ele perdeu o interesse de roubar pequenas coisas na casa e ficou interessado. Tenho que saber onde mora, quem é esse menino. Aí ele ficou escutando atentamente. Aí ele saiu sorrateiramente e ficou lá fora esperando quando o Pandit, no fim de todo o evento, saísse, ele ia abordar o Pandit. Então, finalmente, todos comeram praçada, né? E aí quando o Pandit saiu, foi um dos últimos a sair, os donos da casa, anfitriões, se despediram. E no meio do caminho, porque o Pandit ia para os seus aposentos, né, que tinha sido providenciado para ele ficar durante esses 7 dias. E no meio do caminho, então, Kala chamou Pandit. Aí quando o Pandit ouviu aquela voz rústica, não, a voz, a vibração da voz, ele entendeu, você assaltar. Hoje em dia seria, perdeu, a casa caiu. Hoje em dia o mantra é outro, né? Aquele dia ele chamou o Pandit, aí o Pandit segurou, né, as doações, assim, pôs no dote, assim. E ele disse, eu quero fazer uma pergunta para você. O Pandit se apressou assim, ele correu atrás, aí o Pandit ficou quieto e eu quero perguntar sobre esse menino, onde ele mora, quem ele é. Eu quero conhecer esse menino. Aí o Pandit pensou numa estratégia para se livrar do ladrão. Eu quero saber de quem ele é filho, como eu posso fazer para ele encontrar, o endereço, eu tenho que saber. Eu fiquei interessado, aí o Pandit não disse que esse menino esteve aqui nesse planeta há 5 mil anos atrás. Tá?
E nem que Vrindavan ficava muito longe, ao norte da Índia. Aí ele respondeu, esse menino tem a cor azul, ele tem uma pena de pavão, ele toca flauta. Os pais dele moram em um lugar chamado Vrindavana, às margens do rio Yamuna. E como eu posso encontrá-lo lá? Ele sai sempre da manhã cedo com os bezerros. Pela flauta você pode reconhecê-lo. Ele tem uma coloração azul, veste um dote amarelo. E existe muito, onde ele sempre costuma ir, às margens do rio Yamuna, existe a árvore Kadamba, que é uma flor muito bela. E ali, então, não vai ser difícil de você encontrar. Aí ele pegou todos esses dados e gravou. Aí ele descreveu novamente as joias, né? Descreveu, ele quis todas as descrições. Aí ele gravou na sua mente esse menino. Memorizou em detalhes. Inclusive o lugar, né? O rio. Aí ele, sem perder tempo, aí o Pandit se sentiu aliviado, né? Consegui despistar. E aí o Kala disse para o Pandit, você viu, né, pela minha aparência, que eu sou um ladrão e que eu estou interessado em roubar as joias desse menino. E eu prometo que, se eu conseguir, eu vou vou fazer uma doação para você. Uma parte é sua. Eu prometo. Agora, se você mentiu, eu volto para... Fez assim com o punho, não? Aí o Pandit disse, não, tudo que eu falei, você pode encontrar até nas escrituras. Tudo é verdade. Perfeitamente verdadeiro. E o Pandit perguntou, mas você não escutou o que eu estava falando na palestra? Só escutei quando você falou das joias do menino, porque só me interessa as joias desse menino. Então, sem perder tempo, Kala se dirigiu a esse lugar no norte. E ele estava tão obcecado por conseguir essas joias que ele nem dormia, nem comia. Ele não pensava em outra coisa. Ele não tinha outro desejo a não ser encontrar esse menino. E as joias desse menino. Porque vocês sabem que a parafernália de Krishna não é diferente dele. Assim como o nome de Krishna não é diferente dele, a morada de Krishna, a parafernália, as joias. Então, ele não deixou de adorar à sua maneira o Krishna. Melhor que um yogi, porque ele nunca se desviava. E aí ele finalmente chegou, encontrou aquele rio, disse, deve ser aqui. Aqui é um lugar assim muito de acordo com a descrição, as árvores Kadamba, né? Só que quando ele chegou já estava no anoitecer. E esse menino ele aparecia de manhã cedo. Então ele entendeu que tinha que passar a noite ainda aí. Aí ele tentou dormir num lugar, as formigas se incomodaram, subir na árvore, era incômodo. Mas tudo isso para ele não tirava a concentração dele. Aí ele teve que dormir escorado numa árvore. Os mosquitos incomodaram, mas ele estava fixo nesse pensamento, como um yogi estaria, transcendental. Aí quando começou, aí ele pegou no sono. E aí ele viu que estava amanhecendo, e aí ele ficou aturdido, né? Agora eu tenho que ficar muito atento, porque tenho que esperar ouvir o som da flauta do menino, o pastorzinho. E então ele, num lugar a uns 100 metros, ele viu esse menino com a flauta, escutou o som, e aí ele ficou em êxtase, né? Agora sim, finalmente encontrei. Aí ele foi se aproximando de Krishna. E Krishna estava escorado numa árvore, com aquela postura, né? Com as pernas cruzadas, tocando a flauta. E ele vinha se aproximando de Krishna. Já o som da flauta de Krishna deixou ele, assim, uma espécie de... Era muito maravilhoso o som da flauta de Krishna. Aquele som começou a aquietar, trazer paz na sua mente.
E quando à medida que ele se aproximava de Krishna, ele viu tanta beleza que ele esqueceu até do porquê ele estava aí. Ele viu as joias de Krishna. Mas eram tão belas e ficavam tão bem nele, e ele entendeu que Krishna estava enfeitando as joias, e não as joias enfeitando Krishna. Ele ficou em êxtase de tanta beleza, e o sorriso de Krishna, os olhos de Krishna e o olhar amável, né? E ele era um ladrão e nunca tinha visto que alguém tinha recebido ele dessa forma. Ele sempre foi uma pessoa desprezada. E aí Krishna sorriu para ele quando ele estava próximo. Ele já estava de joelhos na frente de Krishna. Aí Krishna sorriu e disse: então, Kala, eu sei que você veio buscar alguma coisa aqui, você veio buscar uma coisa minha aqui. Aí, quando Kala escutou isso, ele saiu do samadhi. É verdade, eu sou um ladrão. Aí ele se envergonhou do porquê. O que motivou ele até lá? Ele já estava... Ele disse: é verdade, mas agora eu não quero mais tuas joias. Eu quero todos os dias poder te ver aqui e escutar a tua flauta. Aí Krishna sorriu e disse: sim, isso é possível. Mas eu sei que você veio com alguma intenção. E eu sou seu amigo. Então eu quero te dar um presente. Ele disse: na verdade eu estava interessado nas suas joias. Mas agora... E ele disse: então, como seu amigo, eu quero te dar um presente. Aí ele tirou um bracelete assim, incrustado de joias preciosas, de prata, de ouro. E ofereceu para Kala. E Kala disse: eu vou aceitar porque eu prometi para o Pandit que se eu te encontrasse eu ia dar uma recompensa para ele. E eu vejo que eu encontrei algo muito mais valioso do que as joias. É como Dhruva Maharaja. Dhruva Maharaja ficou praticando yoga por muito tempo para ver Vishnu, porque ele tinha o desejo, né, de ter um reino maior do que seu pai. Mas quando ele viu Vishnu, ele falou a famosa frase: eu vim aqui buscar cacos de vidro e encontrei diamantes. Ele vim buscar joias e encontrei o próprio Senhor Supremo. Então ele pegou aquele bracelete e voltou como se estivesse flutuando, assim, num êxtase. Inclusive, quando ele passava pelas aldeias, as pessoas prestavam reverência para ele. Ele tinha tanta refulgência e tão bem-aventurado. Imagina, ele era um ladrão, rejeitado por todos, só porque viu Krishna. Só. As pessoas até respeitavam, prestavam reverência, achavam que ele era um sábio. Aí quando ele chegou finalmente na casa do Pandit, o Pandit viu ele e disse: agora vai sobrar para mim. Ele descobriu que esse menino não encontrou, claro, porque Krishna esteve aqui há 5.000 anos atrás, porque o Pandit estava com a ideia do Krishna histórico, assim como um filósofo vê. Aí ele entrou na casa do Pandit, prestou reverências, tocou nos pés, e o Pandit olhou aquilo, né? Que mudança é essa, que transformação? E olhou assim para a tez, viu que ele estava refulgente, a voz dele era diferente, tudo tinha mudado. E aí ele disse: eu sou muitíssimo agradecido a ti, tudo que você falou é verdade, e eu pude encontrar esse menino, e aqui eu estou trazendo a tua recompensa, esse bracelete. Quando ele viu aquele bracelete, ele viu que era coisa de outro mundo, e ele viu a transformação, ele entendeu que alguma coisa tinha acontecido, e acreditou em Kala. E aí eles me descrevem em detalhes tudo, né? Ele viu que os detalhes todos condiziam exatamente com as escrituras, como ele contava os passatempos. Aí ele disse: eu preciso ir com você, eu também quero ver, eu passei minha vida inteira contando esses passatempos. E no íntimo, o Pandit, ele considerava: se Kala, que foi um ladrão, pode ver Krishna, eu sou um erudito, que passei a vida inteira contando os passatempos de Krishna, claro que eu vou ver Krishna, que eu vou ter todo.
E aí Kala disse, não, eu quero só dormir essa noite, que eu estou muito cansado e amanhã bem cedo a gente sai. Então fizeram todo o caminho até chegar lá, 3 dias de caminhada. E quando chegaram também, estava anoitecendo. Aí Kala, que já sabia, né, de todo o procedimento, o lugar, tudo, vamos esperar que amanhã Krishna vai aparecer naquele lugar. Então eles dormiram, né, esperaram. O Pandit estava ansioso, né, não dormiu direito para ver. Imagina, eu nunca pensei que eu fosse ver Krishna pessoalmente nesta vida. Aí de manhã bem cedo, todos ficaram ansiosos e Kala viu que Krishna estava na mesma árvore e a estratégia era que o Pandit ficava escondido atrás de alguns arbustos para poder ver Krishna, né? Aí Kala ia apresentá-lo para Krishna. E aí o Pandit ficou vendo, então, Kala prestando reverências e fazendo gestos, mas não viu, não pôde ver Krishna. Mas ouviu a flauta de Krishna. E aqui tem um ponto muito importante, né? Porque se diz que a flauta de Krishna, os Vedas são o som da flauta de Krishna. Então, como a vida inteira ele tinha adorado os Vedas, ele pôde ouvir a flauta de Krishna. Mas ainda não pôde ver Krishna. Mas isso já deu êxtase para ele. Então, ele refletiu quando eles voltaram, construíram uma cabana para morar ali, né? Todos os dias o Pandit ia ouvir Krishna, até um dia poder ver Krishna, e Kala ver pessoalmente Krishna. Isso era o passatempo deles. Quando uma pessoa está completamente satisfeita, ele não quer mais nada. Para nós parece estranho, né? Todo dia vai lá ver Krishna e não faz mais nada. E isso é estar satisfeito, é não querer mais nada, além de ver Krishna, ouvir Krishna. Um sadhu, ele não quer mais nada a não ser ouvir a escritura, cantar os santos nomes, como Haridas Thakur. Então, o Pandit estava refletindo, por que eu não posso ver Krishna? Aí ele entendeu. Então, a conclusão da história é essa. Eu não posso ver Krishna porque eu ainda tenho apegos, talvez o apego de querer ser reconhecido como um grande erudito, me achar, ter mais conhecimento que os outros. Mas ele se absorveu tanto em ver Krishna e suas joias que não quis mais nada, não pensou mais em nada, se rendeu completamente a isso. E isso purificou ele tanto que de um ladrão ele se transformou num devoto puro. Então, Jai, todas as glórias, a Srila Prabhupada. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma... Sim? Eu entendia que Sr. Chaitanya seria um avatar da era de Satya Yuga, que é aquele intervalo que temos de Satya dentro de Kali. E que o avatar de Kali Yuga seria Kalki, que ainda não veio. Kalki também é. Também. Mas o Guna, o Yuga Avatar é Chaitanya. E o Yuga é o encarregado de trazer um processo de liberação, que é o movimento Sankirtan. Kali, Krishna, ele estava no começo de Kali Yuga. Quando Kali Yuga começou, ele foi o avatar da era anterior. O Yuga Avatar é Krishna. Mas no início da era de Kali, Krishna já deixou esse planeta. E no fim da era de Kali, virá Kalki Avatar, que também é um avatar. Buda também é um avatar dessa era. Em cada era tem... Cristo é um avatar também, Shaktavesha. Mas não é Guna, Yuga Avatar é Chaitanya Mahaprabhu. Isso tá, não é algo assim muito declarado, é meio velado. Mas está no Bhagavad, tem versos que mostram que é Chaitanya Mahaprabhu. Mais alguma pergunta? Krishna, na verdade, ele é Tri-Yuga Avatar, né? Se diz que ele... 3 yugas, né? Em Kali Yuga, essa encarnação de Chaitanya Mahaprabhu é uma encarnação especial. Ela é até meio escondida. Ela é meio velada.
E tem uma característica muito importante, que enquanto Krishna nas outras eras matava os demônios, e Krishna é tão magnânimo, para quem pensa que é um Deus violento, vem para cortar a cabeça dos demônios e matá-lo com arma. Mesmo matando os demônios, na verdade ele está matando o ego deles, e está salvando eles, liberando eles. Tanto os devotos, ele é até um equânime que ele vem para proteger os devotos e salvar os demônios. Mas Chaitanya Mahaprabhu é tão magnânimo que ele vem para salvar. Veja o caso de Jagai Madai. Porque quem era Jagai Madai? Hiranyakashipu, Hiranyaksha. Foram mortos. Depois de Treta Yuga era Ravana e Kumbhakarna. Depois era Shishupala e Danda. Não, é Shishupala. Dantavakra, né, e Shishupala. E foram mortos. Era Kalameni. Kalameni. Um leão, até jogando tridente. Sim, tem o passatempo. Porque eles vieram em cada era. Foram mortos. Mas quando vieram com Jagai Madai, foram salvos, na verdade. Foram perdoados, não foram mortos. Então, mais alguma pergunta? Shiva é um avatar. Shiva é um Yuga Avatar. E onde ele entra? Ele faz parte, por excelência, de muitos passatempos de Krishna. Mas ele é um Yuga Avatara porque ele é... Não é Yuga, desculpa, é Guna Avatara. Porque ele controla a Guna Tamas. Ele destrói para a renovação. Inclusive ele dá abrigo para aqueles que estão os mais caídos, né? Por isso que ele tem as serpentes no corpo. Ele tem um processo de salvação para os mais caídos, né? Shiva. E também ele é o senhor do yoga, né? Yogeshwara. Ele tem muitas funções. Ele é 70% Vishnu e 30% Diva. Então ele é como se fosse Vishnu quando interage com a matéria. Ele é Vishnu também, mas interagindo com a matéria. Inclusive o casamento de Shiva com Durga é como o casamento de espírito e matéria, né? Eles personificam isso, como nós. O corpo é a matéria e nós somos o espírito. Então Shiva e Parvati significa essa junção de espírito e matéria. Mas é mais Shiva do que Vishnu também, né? Ao contrário, não é todo Shiva, né? Depende da encarnação da Yuga também, né? Eu acho. Não, ele sempre tem. Também, talvez, né? Ele atua como uma expansão de Vishnu mesmo. Ele não é assim um Shakti-Avesha. É como Brahma. Para ser um Shakti-Avesha tem que ser uma diva, que recebeu um Shakti, um poder especial. Então não é diva também. Não, ele não é diva. Ele atua como diva, às vezes os passatempos fica irado e tudo como... Mas ele atua, mas às vezes como diva, como uma alma condicionada, como nós. Mas ele é mais de 70% Vishnu. Sim. É que ele tem os Shakti Avatara deles, né? Shiva Adideva. Primeiro. Sim, Shiva é. Tem Shankaracharya, é um Shakti-Avesha de Shiva. Isso. Tem os Shakti A Shakti de Shiva, isso bem colocado. A Shakti-Avesha de Shiva. Pudesse colocar um pouquinho de Prabhupada, que foi ontem também o aniversário de Prabhupada, que é considerado também um Shakti-Avesha. Claro, Srila Prabhupada. Nós podemos perceber os sintomas de Shakti-Avesha pela sua Shakti, pelo seu poder. A sua Shakti é o que determinou esse encontro aqui. Em todo o mundo, Prabhupada foi um pioneiro que conseguiu trazer essa cultura védica, o Vaishnavismo, fundou todo um movimento, né, um movimento para a consciência de Krishna, e deu condições para que todos pudessem obter esse conhecimento, praticar um movimento completo, com todos os aspectos de uma cultura. Ele fez todo esse aparato. Em 1966, quando ele veio, ele foi empoderado porque quem viu o filme de Prabhupada vê as condições como ele veio. Algumas rúpias, alguns livros, e teve o poder de construir grandes templos, de traduzir
todos esses livros, mano. Então ele recebeu essa Shakti. E Prabhupada no futuro vai ser reconhecido, mesmo. Por enquanto ele não é reconhecido. Mas assim, massivamente, né? Mas ele, conforme vai se reconhecendo a sua obra, seu trabalho, né? Seus livros, né? O Bhagavatam. O Bhagavatam é a nota do conhecimento. Aqui no Ocidente não tínhamos acesso a isso. Tinha muitas versões do Bhagavad Gita, mas Bhagavad Gita, por isso que ele escreveu o Bhagavad Gita como ele é. Que não é o Bhagavad Gita de Prabhupada. Não é Prabhupada que... Prabhupada foi o encarregado de traduzir, mas como Krishna deseja, como ele é. Não como um erudito, um acadêmico, entende, projetando suas conclusões. Por isso que o Bhagavad Gita de Prabhupada é um Bhagavad Gita que fez milhares de devotos em todo o mundo. Mas outros Bhagavad Gita... Então, vamos dar continuidade ao festival? Sim. O pessoal tinha planejado no Kirtan, não sei se... Eu acho que não vai dar tempo. Isso é muito... Né? Senão vai ficar muito tarde, né? Então vamos servir. Só queria Ela já fez o quê? Só queria convidar o pessoal daí dia 8 de setembro, então a gente vai estar comemorando aqui no mesmo espaço, a partir das 19 8 também.